O dia em que o rio ficou vermelho. A batalha que Deus decidiu. Em 16 de dezembro de 1838, numa manhã de neblina e calor pesado sobre a região que hoje conhecemos como KwaZulu-Natal, homens em carros de boi alinharam-se para um confronto cujo eco atravessaria gerações. Havia naquele grupo de colonos avançando do cabo uma determinação muito além de simples ambição por terra. Havia medo, havia preceito cultural e havia convicção de que se protegiam de uma ameaça que poderia aniquilar suas famílias e o modo de vida que tentavam construir. Do outro lado, o grande exército Zulu, herdeiro de táticas consagradas pela era de Shaka, movia-se com a velocidade e a disciplina de um corpo de guerra que dominava as planícies há décadas. A cena que se formou às margens do Nkome seria para uns um milagre, para outros, o anúncio do fim. É essa complexidade, a fé dos vencedores, o fardo dos vencidos, a anatomia da manobra, que trazemos aqui palavra por palavra, como se fôssemos testemunhas naquele amanhecer. O pano de fundo é o Grande Trek, famílias Boers, agricultores de origem holandesa e setentrional europeia, que se autodenominavam Voortrekkers, migravam para o interior para escapar do domínio britânico e buscar terras. A penetração colonial e o choque com reinos estabelecidos criaram fricções antigas, tratados quebrados, assassinatos e uma política de fronteira onde reprisar poder era a norma. No palco político, Samuel de Tongala era um nome que não aparece nos livros. Os protagonistas são Andrias Pretórios e Sarel Cilliers, entre os Voortrekkers, e do lado Zulu, conselheiros e generais do rei Dingane. Pretórios reúne comandantes, organiza a Lager, a formação defensiva famosa feita de carros de boi, e prepara seus homens para transformar ossos de carroça e tábuas de madeira em muralha provisória. É a engenharia de campanha na sua forma mais rústica. Rodas travadas, carroças dispostas em arco, aberturas reduzidas para tiros e uma linha de defesa onde pólvora e mira valem por milhares de lanças. Esse foi o cálculo inicial. Não conseguiriam vencer em campo aberto. Então, obrigariam ao encontro nas margens de um rio, uma decisão tática de terreno que seria decisiva. Os números, nas fontes, variam, como em quase todas as batalhas do século XIX em zonas onde registros eram fragmentários, mas dão a dimensão do choque. Entre cerca de 400 Voortrekkers armados, apoiados por servos e alguns elementos auxiliares, contra um corpo Zulu estimado por fontes diversas entre 10 mil e até 25 mil guerreiros em prontidão. Dados contemporâneos e análise histórica apontam para uma disparidade brutal de massa e mão de obra e para a centralidade da tecnologia de fogo. As armas de fogo, os poucos canhões e a unidade defensiva dos homens atrás da Lager transformaram a matemática do combate. A escolha do local revela habilidade do lado dos Voortrekkers. A Lager foi montada imediatamente acima de um donga, uma ravina profunda que desce até o leito do Nkome, e com um hipopótamo pool e pântano a formar barreiras naturais. À frente, o rio. Atrás, a muralha de carroças. Aos flancos, terrenos lamacentos e precipícios. Um anfiteatro que, se bem defendido, poderia negar a mobilidade numérica do adversário. Nos mapas de campanha e nas descrições de viajantes da época, nota-se que Pretórios não enfrentou a multidão. Ele canalizou a frente para pontos estreitos, onde a massiva superioridade numérica Zulu não se converteria em massa de choque, mas em fileiras comprimidas que se tornariam alvos eficazes da pólvora. Em termos táticos, trata-se de reduzir o campo de manobra inimigo e maximizar a letalidade por volume de fogo concentrado. Uma lógica simples, terrível e extremamente eficaz. O armamento dos Voortrekkers não era luxo europeu de infantaria regular, mas consistia em mosquetes de mecha e pederneira e em alguns canhões leves. Eram armas de artilharia e de retaguarda, que, em mãos habilidosas, distribuídas na linha da Lager,
criavam um anel de fogo. Muitos desses mosquetes eram similares aos velhos Brown Bass, ou a variantes de calibre comparável, armas que pediam habilidade, manutenção e munição seca. A cadência de tiro era lenta comparada com as armas modernas, mas suficiente para abrir brechas quando o inimigo era obrigado a atravessar terreno exposto e se aproximar em massa. Os Zulu, por outro lado, traziam consigo uma tradição marcial baseada na lança curta, o escudo retangular e a disciplina de assalto em manobras chifre do boi, envolvimento de alas laterais para cercar e esmagar. A racionalidade de cada lado era inversa. Um dependia de velocidade, corpo e choque físico, o outro de distância, precisão e economia de munição. Havia também um elemento espiritual que os Voortrekkers nunca hesitaram em declarar. Na noite anterior ao combate, inúmeros relatos descrevem como o Sar Auxiliers liderou a comunidade em um voto, uma promessa solene. Se Deus lhes concedesse vitória, ergueriam uma igreja e guardariam o dia como lembrança eterna. Essa promessa, conhecida depois como voto ou covenant, funcionou como coesão moral e psicológica. A crença de que a batalha tinha um sentido divino amplificou a determinação, deu forma a canções e orações e transformou a vitória, para muitos na fila de carros, numa confirmação religiosa. Quando a manhã abriu, as manobras Zulu começaram com a clássica tentativa de desarticular a formação inimiga. Voltas concêntricas, tentativas de flanqueamento e uma pressão contínua para forçar a quebra da Lager. Eles tentaram cruzar o Encom em força, mas o terreno lamacento, o elemento surpresa parcial e as primeiras cordilheiras de tiro reduziram a massa que atravessou de cada vez. A disciplina de assalto Zulu costuma ser narrada como impressionante. Filas que se reagrupavam após perdas, unidades que recuavam apenas para reiniciar um ímpeto. A chamada manobra chifre do boi, em execução lenta, tentando envolver e esmagar. A racionalidade de cada lado era inversa. Um dependia de velocidade, corpo e choque físico. O outro de distância, precisão e economia de munição. Taticamente, o que definiu o combate foi este compasso de velocidade e objetivo. Os Zulu precisavam fechar e usar o corpo contra as defesas que seguravam o espaço. Os Voortrekkers precisavam, com cada disparo, interromper e dissipar o impulso. Os canhões, quando empregados contra massas compactas, produziam efeitos em área. Os mosquetes, quando concentrados em alvos que avançavam em conjuntos, dobravam a letalidade. A Lager oferecia proteção integral a cada sinal de investida. Buracos entre as rodas serviam de trincos para bochechas de bala. Portinholas improvisadas eram trilhas sufocantes por onde a pólvora encontrava carne e escudo. Neste embate de civilização contra atraso tecnológico, cada elemento de terreno e cada decisão de formação tiveram influência direta no número de baixas e no desenrolar das horas. Os relatos da época e as memórias posteriores falam em uníssono da grande quantidade de mortos Zulu na beira do Enfom. A contagem de alguns milhares de baixas em diferentes fontes e uma tradição oral e escrita que transformaram o episódio em uma narrativa de abundância letal. Desse acervo de relatos nasceu a imagem poética e duradoura do Rio Vermelho. Versões voam entre testemunhos contemporâneos, memórias regionais e reconstruções posteriores que dizem que as águas ficaram tingidas pelo sangue dos mortos. Não é mito, porém, que a vitória resultou em consequências políticas imediatas. A derrota Zulu naquele campo implicou perda de prestígio dos comandantes incumbidos em deter o avanço e acelerou rearranjos internos no reino Zulu. Para os Voortrekkers, o episódio alimentou um sentimento de providência. A promessa, registrada em canções e em registros religiosos, consolidou um traço de identidade que iria vivificar cerimônias e memória pública por décadas. Em termos de uniformes e aparência, os Voortrekkers não eram exércitos regulares com fardamentos padronizados. Eram homens de fazenda e famílias arrumadas para a guerra.
chapéus de camurça, jaquetas de tecido rústico, botas gastas, bandoleiras com cartucheiras e, para alguns, uniformes capturados ou adaptados. Muitos ostentavam instrumentos religiosos à vista, crucifixos, lenços de oração, e a presença de padrões e cantigas de toque criou no âmbito visual um contraste entre arma simples e convicção ardente. Os Zulu manteriam sua aparência tradicional de combate: peles, escudos grandes, pinturas de guerra, adereços simbólicos que transmitiam tanto hierarquia quanto identidade. Dois mundos visuais, pólvora e icua, roda e escudo, encontraram-se naquele palco. Quando o fumo baixou e o sol já alto iluminou carrinhos, carcaças e as margens cheias, o número de vítimas e a dispersão dos corpos